E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente resolveu fazer um vídeo sobre o Pablo Marçal, né? O título do vídeo é Como ter sucesso assistindo Pablo Marçal sem gastar um real. Só que para vocês terem uma noção, eu já tenho um grande tempo acompanhando o Pablo Marçal e tenho muita noção de como chegar a ter um sucesso ou como ir tendo melhoria contínua assistindo os vídeos deles, né? Porque para ninguém é secreto que ele vende os cursos, né? E fica um pouco mais complexo, fica um pouco mais difícil, né? De você ter uma compreensão sobre diretamente esses vídeos que ele posta na internet de graça, né? Mas aqui eu consegui separar alguns vídeos os quais fizeram muito sentido para mim na época, né, que comecei a assistir ele, aí eu comecei a procurar, tipo, uma opção de como podia melhorar minha vida, e aí eu achei um vídeo dele no TikTok e eu comecei a falar, mas como que esse cara tá fazendo? O que que ele tá fazendo? O que eu posso fazer? O que eu posso aprender dele? E aí eu criei esse canal aqui para compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha experiência assistindo para Massal. Já para aproveitar, deixa seu like ali, compartilha para todo mundo ver e conseguir, tipo, sair desse buraco em que muitas pessoas às vezes se encontram. Começando por aqui, eu vou falar um pouco mais para você ter noção sobre o Paulo Marçal, né? Ele é um grande entendedor da questões de cursos, de marketing, e ele, ao longo do tempo, ele conseguiu entender como funcionava o jogo, como funcionava o nosso cérebro e como funcionava, tipo, nossas inteligências, né? Aqui eu separei uma quantidade significativa de vídeos, os quais vai ajudar você de como vocês podem ir conseguindo aquele sucesso que todo mundo procura. Então, sem mais o que falar, vamos para o primeiro, tá? Aqui, uma coisa que muita gente se pergunta, por onde eu tenho que começar? De repente você começa a assistir o YouTube e como o cara está em tendência, ele vai te mostrar um vídeo muito avançado para a pessoa. E de repente ele se interessa, mas ele ainda não sabe o que fazer, como começar, para onde ir. Então aqui eu separei certos vídeos, né, no qual eles vão falar um pouco mais sobre o como você pode agir, por onde começar, entendeu? Aqui eu citei os nomes deles, vai ser o primeiro vídeo que a gente vai começar seria a desconstrução, o segundo identidade, inteligência emocional, o quarto conhecimento, o quinto seria o hábito, o sexto seria fazer perguntas, o sétimo seria falar que não, o oitavo seria começar, o nono, né, no caso seria network, o décimo seria criar oportunidades e no onceavo seria investir, tá? Para o nosso primeiro vídeo, eu fiz uma apresentação falando da a desconstrução, tá? Que seria o primeiro vídeo que eu recomendo vocês assistirem, tá? Essa foi uma palestra, né, que fala os 7 bloqueios que te impedem prosperar. Eu vou falar resumidamente sobre todos esses temas, mas conforme for passando os dias, eu vou gravando vídeos falando mais detalhadamente de cada um desses vídeos, tá? Então, na desconstrução, a gente tem que fazer uma autoanálise sobre a gente. Pelo menos, você fala, mas o que eu tenho, quem eu sou, entendeu? Quais são meus bloqueios? Como eu posso melhorar? Pelo menos no meu caso, quando eu vi esse aí, eu descobri que eu tinha um bloqueio de identidade. Como assim um bloqueio de identidade? Bom, acontece que quando você faz as coisas para outras pessoas, você tem muita disposição de fazer as coisas, entendeu? Quando você trabalha para o chefe, quando você faz algo pelo seu namorado, pelo seu marido, pelo qualquer pessoa que é o outro, que não é você mesmo, você tem muita disposição. Então, quando você tem muita disposição, simplesmente você pega e acaba esquecendo quando você sai daquela camada, tipo, você saiu do emprego, certo? Aí quando você sai do emprego, você se encontra com outra realidade. Você não tem ninguém te cobrando, você não tem ninguém te falando alguma coisa. Então, nesse momento foi que eu parei para sentar, opa, aqui tem uma coisa errada. Então, nessa palestra eu consegui observar alguns bloqueios que a gente tem, por quê? Suponhamos que de repente você não sabe quais problemas você tem, certo? Aí você tenta investir, você tenta ser produtivo, você tenta fazer 2.500 coisas. Só que você não consegue, ou você faz e não consegue permanecer, você não consegue ser resiliente. Então, o primeiro passo seria bem crítico no ponto de a gente se observar o que a gente tem, quem a gente é.
todo mundo sabe que para fazer uma construção precisa de desconstruir lugares. Por exemplo, você quer fazer uma casa, foram desconstruídos muitos rios para tirar areia, muita pedra para fazer as partes do semente, as pedras para fazer o aço também. Então, desconstruíram um lugar para fazer uma casa. Então, essa seria a parte da desconstrução. Tá? O segundo é que eu acho muito top de a gente assistir é esse aqui que chamo, que eu nomeei como identidade, que é uma coisa que a gente tem que procurar. Esse vídeo aqui das 7 camadas da identidade é muito top para vocês assistirem. Como eu falei anteriormente, vocês têm que procurar quais que são essas camadas que você tem. Às vezes você não tem autoconhecimento, às vezes você não se identifica com o que o Senhor te criou. Então é um ponto muito bacana de vocês observarem esse aí. Inteligência emocional. Meu, esse aqui é muito top. Só que o que acontece? Eu coloquei de terceiro porque depois que já você consegue saber quem você é, depois você está desconstruído, aí você consegue aplicar novos conhecimentos. Existem diversas inteligências. A gente tem inteligência que pode ser numa parte que vem da nossa genética, tem uma parte que é atividade intencional e também tem outro que é pelas nossas circunstâncias. Tem um dito que fala aqui que ele fala: difícil é aquilo que você não começou. Então, praticamente, essa inteligência emocional a gente tem que estudar muito ela. Por quê? Porque quando você entra no ponto de se enfrentar a novas situações na sua vida, você consegue ter muita evolução no caso de você como é que você vai reagir diante daqueles problemas. Então, eu acho que uma palestra que vale muito a pena ver e eu recomendo 100%. Esse é próximo aqui seria o conhecimento. Meu, depois que você já limpou esse seu cérebro, já você sabe o que está te matando, é muito bom você procurar conhecimento. Como assim conhecimento? Às vezes não é fazer uma faculdade, às vezes não é fazer um curso. O conhecimento é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Você está procurando conhecimento. Às vezes você pode ver um vídeo no YouTube, mas coisas que faz sentido para você. Então, aqui né, nessa palestra é o conhecimento liberta. Uma dica que fala muito Paulo é: quem aprende não depende. Então, aqui eu aconselho muito vocês verem essa palestra, correr muito atrás do conhecimento. Por quê? Porque primeiro a gente precisa da sabedoria para poder interligar na prosperidade e depois ter a riqueza mesmo, entendeu? Até uma matéria que o Pablo dá que chama SPR. Então é um negócio que eu acho muito interessante porque a gente precisa de ter sabedoria de fazer as coisas. Não adianta você ter um trabalho ótimo ou você querer ser empresário e você não sabe nada de empresa. Então é uma parte que eu acho muito interessante, né? No caso de fazer a parte do conhecimento, tá? Nessa parte aqui eu vou falar sobre os hábitos, né? Quando já você tem instalado tudo certinho e já começa a ter os hábitos, infelizmente, se você já sabe, já tem conhecimento, já tem tudo, se você até tem disciplina, eu tenho disciplina e faz as coisas certinho, infelizmente não vai dar certo. Por quê? Os hábitos é uma coisa que vai ficar dentro de você. Quando você tem um hábito de fazer alguma coisa, infelizmente não tem como tirar de você esse hábito, entendeu? Então, quando você coloca ou adquire novos hábitos, você vai se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque se você pega um hábito de você treinar, um hábito de você trabalhar, um hábito de você pensar, tipo, distintas opções de trabalho, no caso, aí você vai adquirir, além do conhecimento, vai se interligar com o hábito e você vai conseguir subir no seguinte nível. Nossa, essa próxima aqui é muito top. Foi uma palestra que eu também assisti no YouTube, né? No caso de Aprenda a Fazer Perguntas. Recomendo 100%. Esse aqui é muito importante você perguntar. Já depois que você tem todas aquelas coisas que a gente comentou antes, você começa a aprender a fazer perguntas. Porque uma pergunta vai fazer você achar uma namorada, namorado. Uma pergunta pode fazer você interligar com outra pessoa para achar um serviço. Uma pergunta para você mesmo pode ser muito interessante, como: por que que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou me sentindo mal? Por que
como que eu faço, entendeu? Então são perguntas o que vai te fazer você se desenvolver de uma pessoa estática a uma pessoa em movimento. Então, essa palestra de fazer pergunta vai complementar muito as outras palestras, né, no caso que a gente já vem mencionando. Falar não. Nossa senhora, falar não. Acho que esse aqui é uma matéria para ficar a tarde toda. Então, nessa palestra que fala como deixar de ser bonzinho, aí ele vai te ensinar muito a você falar que não. Entendeu? Por quê? Às vezes você tem um propósito, você tá interligado com o seu propósito, você quer crescer. Tem um dia que você vai falar, ah, não, eu vou fazer uma atividade física. E tem uns amigos, os conhecidos, até os mesmos pais, que eles te amam, com certeza te amam, mas às vezes isso atrapalha seu crescimento. Entendeu? Então, quando você aprende a falar que não, simplesmente você está colocando as prioridades das coisas que fazem sentido para você. Então, é uma palestra que eu super recomendo muito. E esse aqui, quando a gente desenrolar esse vídeo aqui, eu acho que vai ser muito top. Bom, seguindo aqui com a nossa dinâmica, a gente tem essa parte que eu nomeei como começar, né? É uma palestra que ele fala como sair da CLT e começar a empreender. Essa parte é bem interessante porque às vezes a gente não sabe como começar, entendeu? Todo mundo aconteceu com todo mundo de nós. Às vezes a gente quer fazer tudo perfeito, mas às vezes é melhor o feito que o perfeito. Ninguém nasceu grande. Nenhuma empresa, procura na empresa no Google, sei lá, Starbucks, Google, Facebook, qualquer empresa, eles cresceram pequeno, tudo nasce uma ideia e essa ideia é plantada, entendeu? Às vezes quando você não quer começar porque não tem os tênis, não quero correr porque eu não tenho os tênis, vou comprar os tênis, aí passou o tempo, você não tem o tênis, você não teve dinheiro para comprar o tênis, mano, começa a correr, começa a evoluir, começa a crescer nas coisas e você vai comprando aos poucos e vai crescendo. Esse próximo aqui que eu vou te falar é muito importante. Só que o que acontece? Eu coloquei como um dos últimos, por quê? Porque às vezes a gente, sem o network, a gente consegue criar habilidades, consegue começar a fazer as coisas, só que por quando você vai crescendo, você vai precisando de fazer conexões com pessoas, entendeu? Vamos supor, você tem seu trabalho, você tem um trabalho bom, você cresceu, você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que para você seguir para o seguinte nível, você vai ter que desenvolver a atividade do network. Como assim? O network, todo mundo sabe que em português seria rede de trabalho, entendeu? Então, no caso, a gente precisa de criar essa rede de trabalho. Mas não é só criar rede, o negócio é você ter aquele, sentir o cheiro, pelo menos, cheguei a uma parte, conheci uma pessoa, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com X, Y, qualquer coisa. Aí você já cria aquela consciência de criar valor para aquela pessoa, para fazer aquele contato que é muito precioso. Então, network fica muito importante para você continuar crescendo. Essa próxima aqui, a gente fala sobre criar oportunidades, tá? Às vezes a gente fica falando, tô esperando a oportunidade para fazer alguma coisa. Ou não, espera um pouquinho porque eu acho que quando se der a oportunidade eu vou lá e eu faço. Só que às vezes as oportunidades são criadas, entendeu? Então, quando você faz network, você está criando oportunidades. Só que às vezes você não sabe como fazer aquilo. Então você para e pensa, beleza, então em X lugar você cria uma oportunidade para você crescer. Você cria essa noção, você faz novos contatos, fazendo novos esportes, e aí você vai criar novas oportunidades para você se dar a conhecer no mercado, ou aquela coisa que você quer. Então, essa é uma palestra que eu recomendo muito. O nome dela é O Segredo para Criar Oportunidades e Ter Atitudes. Então, eu acho que é muito legal. Tá, o próximo aqui seria, o último seria investir. Já quando você tem um trabalho, ou você criou um empreendimento, vai chegar um ponto que você precisa pensar para você ter um bom investimento.
entendeu? Nessa palestra aqui, o Paulo fala muito sobre novos negócios, sobre tipos de investimentos que a gente pode fazer, entendeu? No caso, eu vi também um programa deles, que é um curso que ele nomeou, né, que ele colocou de graça, que a gente coloca tipo 100 oportunidades para você levantar uma grana. Então, eu acho bem bacana que vocês olhem essa palestra para você ter um pouquinho mais de noção de como você conseguir oportunidades para investir em negócios, entendeu? Às vezes é importante também você ter uma noção sobre que o investimento seria bom, e esse aqui seria um ponto importante quando vocês estão subindo de nível, entendeu? Lembrando que esse vídeo é para motivar vocês em continuar fazendo os passos que são necessários para você começar a crescer desde o mínimo do zero, desde tirar esses montes de problemas que vocês têm e começar a evoluir aos poucos. E vai chegar um momento que você vai ter que investir. Bom, e esse aqui foram os 12 que eu achei mais importante para você começar. Lembrando que nos próximos vídeos eu vou colocar tudo, cada um deles detalhado, então não esqueça de se inscrever e de deixar seu like para muita gente começar a ver esses vídeos aqui para se motivar. Lembrando que nossa mensagem ajuda muitas pessoas que querem se desenvolver, que de repente não tem aquele recurso para pagar uma palestra muito cara. Então, aqui seria um bom começo, entendeu? Para vocês irem fazendo o que precisa ser feito e ir crescendo. Quem sabe que mais para frente vocês consigam ir numa palestra ou num curso desses que são um pouco mais caros e você consegue se evoluir mais. Então, a gente às vezes não tem a parte de, eu quero fazer o de graça só. Só que o legal, o bacana de fazer os cursos é que quando você vai para lá, você interage com pessoas que estão na sua mesma frequência. Então, dali é que crescem os ótimos negócios. Você conhece gente. Eu já fui lá numa palestra deles e conheci 3 pessoas. Um cara que manja com investimento, outro que manja com marketing digital e outro que trabalha com construção. Eu, por ser engenheiro civil, foi uma parte boa e eu consegui me comunicar e conversar com essas pessoas. Então, eu acho bem bacana, bem aceitável você conseguir ir mudando a sua cabeça com é, o que é gratuito, né? Só que quando você chega a um patamar, eu acho que vai ser necessário você entrar no curso pelo network, pelo ambiente que ele tem lá. Então eu acho bem bacana para isso aí. Então, muito obrigado, agradeço a todos pela sua atenção e não esqueça de se inscrever e a gente se vê numa próxima.